Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. E já estou aqui maquiada, mas vamos lá. Eu vou começar esse vídeo com a seguinte frase: quem aprende não depende. No vídeo anterior, eu falei sobre como muitas pessoas acabam se aproveitando da fragilidade de outras pessoas para poder oferecer milagres que na realidade estão disfarçados de perda de tempo. Por que eu disse isso? Porque eu tenho percebido um grande boom, tanto nas redes sociais, seja Instagram, seja YouTube. A gente vê aquela mesma cena clichê. As pessoas estão num lugar de luxo, num lugar bem chique, ou bem glamouroso, ou então um carro esportivo, um carro de luxo atrás e a pessoa falando sobre a vida, dissertando sobre as coisas da vida, mas querendo dizer para você que aquele modelo de vida que ela está falando é o modelo ideal, te diz praticamente, vamos dizer assim, de uma forma bem rasgada, jogando na tua cara que a tua vida é uma merda e que, tipo assim, você precisa adquirir ou você precisa ter o conhecimento que aquela pessoa vai te passar para você chegar naquele ponto. Não é que seja errado a venda de curso, não estou dizendo isso. Eu, por exemplo, eu sou aluna do professor Hélio Couto, eu utilizo a ferramenta do professor Hélio Couto, graças ao que o professor tem explicado, do que abriu a minha mente, eu consegui, me levou a outras vertentes de estudo, eu busco muita informação, eu consegui alcançar outras pessoas que realmente você vê que tem um leque de conhecimento, o conteúdo realmente é recheado de coisa boa que vai fazer diferença na minha vida. Não é que os cursos sejam ruins, o problema é que a gente está vendo um boom de pessoas pegando meias verdades ou pequenas partes de um conteúdo e oferecendo, entregando uma coisa rasa. Por que eu falo isso? Porque eu fui uma que caí em muitas coisas. Eu sou uma consumidora de conteúdo aqui no YouTube, eu gosto de consumir conteúdo, assim como eu tenho compartilhado aqui as minhas fases de experiência e expansão, mas também eu já comprei muito curso que praticamente me fizeram perder muito tempo. E uma das coisas que eu ouvi, que eu ouço muito do professor Hélio Couto falando, é conhecimento é poder. Eu estava até ouvindo uma aula ontem, antiga dele, explicando sobre o início, falando sobre as coisas, e ele falando, conhecimento é poder, manipulação. Então, isso tudo acaba que as pessoas que detêm o conhecimento, elas acabam, infelizmente, às vezes manipulando um grande número de pessoas. Então, o que eu vejo, o que eu tenho visto de muitas propagandas, de muitas pessoas vendendo um estilo de vida, praticamente jogando na tua cara que tua vida é um nada, que você precisa daquilo para você alcançar, é às vezes não é nada daquilo, é só uma perda de tempo que você vai ter, porque se você se aprofunda, se você pesquisa, se você vai em busca de um bom livro, se você vai em busca de um bom autor, de uma pessoa com nome que você vê de outras que já falaram muito bem, para você ter o conhecimento, você não precisa perder tempo comprando cursos rasos. Gente, é igual a questão financeira que eu até abordei no outro vídeo, mas de uma forma assim, não mais ampla, né? Porque esse assunto ele precisa ser esmiuçado. A gente precisa falar sobre isso para alertar, e eu preciso alertar o maior número de pessoas que eu puder. Porque o que acontece? A gente vê eu já falei aqui que eu tenho as minhas pendengas financeiras que eu preciso resolver. Eu quero mudar o meu estilo de vida. Eu quero ter uma vida mais confortável financeiramente. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter um trabalho, de ter, graças a Deus, todo o dinheiro lá no mês, mas tem muita gente que infelizmente não tem, só que eu vejo que tem muita gente que está muito melhor do que eu. Eu não quero comparar a minha vida com pessoas que estão, infelizmente, inferiores do que eu. Se eu sei que existe um patamar que pessoas estão melhores do que eu, que conseguem alcançar mais coisas, eu tenho o mesmo cérebro, eu tenho a mesma capacidade cognitiva, eu tenho a mesma capacidade de pensar, por que eu não posso ter aquilo? Por que eu não posso usufruir de um estilo de vida melhor que me permita poder fazer escolhas na minha vida, escolher viajar, escolher ficar em casa, escolher comprar uma marca específica, escolher
a roupa que eu quero, não que aquela situação financeira me obrigue. Então, é só um breve uma introdução, né, daquilo que eu já tenho falado. Então, eu quero isso. E o que mais tem, acho que dentro daquilo que eu pesquiso, a inteligência artificial, ela é fantástica. E dentro dessas linhas de pesquisa, eu não sei se acabam vindo muitas propagandas ou aqueles vídeos das pessoas que falam justamente sobre isso. Aí você vem aquela chamada, fala assim, de uma pessoa chorando, eu já estive nesse lugar, eu já botei, já andei com, já acabou a gasolina, e eu já tive que empurrar o carro, e eu já tive nisso, e falando sobre dívidas, então aquilo de alguma forma te toca. Aí você fica assim, poxa, fulano conseguiu. Como que ele fez para conseguir? Se você é uma pessoa que está com problemas financeiros, né, que o dinheiro está escasso, desculpa, seja por causa de crenças ou por má administração financeira que não te sobra aquele valor dentro do mês, então, tipo assim, aí você vai ver uma pessoa que está te ajudando oferecendo um curso de R$ 2.000. Desculpa, mas na minha visão isso não é ajudar. Como eu até comentei no vídeo anterior, se você primeiro dá um primeiro passo para aquela pessoa conseguir, vamos dizer assim, avançar um pouco, hoje eu consigo ter um patamar melhor na minha vida e eu consigo hoje comprar um curso de R$ 2.000. Não que não vale a pena, não que, não sei, porque eu não conheço o conteúdo, né, de alguns assim, mas eu estou citando aqui que eu não conheço o nome, que eu não posso falar o nome. Mas eu acho assim muito surreal, igual muitas pessoas falando sobre espiritualidade, sobre coisas. Esses dias eu estava pesquisando sobre apometria, né? Um desdobramento da aura que ajuda você a melhorar em outras áreas da sua vida como um todo, né? Apometria. E eu comecei a pesquisar aqui na minha cidade para ver onde que fazia esse trabalho de apometria, que é o desdobramento astral, para você trabalhar áreas e pontos. Achei uma mulher de um vídeo da Danusa Aras que estava falando, eu entrei em contato e para entender mais como que funcionava, porque eu queria realmente, né, eu quero, né, que aquilo de alguma forma possa me ajudar a áreas da minha vida que estão um pouco desreguladas, principalmente a financeira. E aí eu fui ver o preço, não desmerecendo o trabalho da pessoa, mas o preço, acho que da sessão, se eu não me engano, o preço do pacote era, se eu não me engano, era 590. 590 é 4 sessões. Eu agradeci, fiquei muito, né? Até achei do que ela me explicou muito semelhante ao que o professor Hélio explica dentro da ferramenta da ressonância. Eu falei, beleza, então eu vou ficar com, né, é o que eu já faço já com o professor. Ótimo. Mas, gente, se uma pessoa está cheia de problemas e vem uma ferramenta que de certa forma pode ajudar, eu acho assim, não que não seja específico, mas infelizmente muita gente não tem condições de pagar, gente, R$ 590. A pessoa que recebe um salário mínimo que tem que fazer um milagre dentro de casa. Eu acho assim, muito, eu acho, não vou dizer muito absurdo, mas eu acho muito complicado. Hoje, para mim que trabalho, R$ 590 faz a diferença, faz falta, porque eu ainda estou me organizando financeiramente. Eu sei que pode ser uma coisa que vai me ajudar, mas para mim hoje faz falta, vai fazer diferença no final do meu mês, entendeu? Vai fazer falta. De alguma coisa eu vou ter que deixar de pagar por conta disso. Então, assim, é muito complicado. Essas ajudas que às vezes pode até ajudar de fato, mas também te faz perder tempo, que você vai e não resolve de nada. Um exemplo, eu faço uso do Reiki, né? Eu fiz com uma moça aqui, que foi uma indicação de uma colega de trabalho, adorei o trabalho dela, foi muito bom. Mas a sessão é R$ 150. E tudo bem, imagina você fazendo uma sessão por semana. São R$ 600 por semana. É um dinheiro que vai fazer falta. Ajuda? Ajuda. Mas vai fazer falta. Aí eu fui procurar até em outros lugares que pudessem fazer. Aqui na minha cidade, tem um hospital espiritual. E esse hospital ele tem várias coisas que as pessoas, de forma voluntária, acabam ajudando. Faz um trabalho muito legal. E lá tinha o Reiki. Eu fui fazendo um dia. Fiquei muito feliz pela boa vontade, mas não foi nada. Quando eu tinha feito com a moça que a pessoa tinha me indicado, colega de trabalho, eu senti literalmente a energia fluir dentro de mim. E da outra pessoa desse lugar não foi.
Então, assim, às vezes, algumas ferramentas que realmente ajudam com pessoas que ajudam, elas custam. Não estou questionando o valor, mas dependendo que a fase que a pessoa está, fica um pouco complicado. Então, assim, eu tô até com medo do termo ajuda. Quando eu já vejo alguma coisa dizendo que a pessoa tá, eu vou te ajudar a isso, é um pouco complicado, mas vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu acho que todo mundo já fala dela, foi a Beth Russo. Eu sei que ela tem cursos, eu nunca comprei os cursos dela, mas só o que ela entrega de conteúdo no YouTube dela é muita coisa para ajudar. E eu acho que por isso que ela cresce tanto, que ela tem tantos seguidores, porque ela tem tanta visualização nos vídeos dela. Porque realmente você vê o intuito da pessoa ajudar. Eu sinto isso na Beth. Não sei te explicar direito, mas eu sinto essa vibração nela. Então, por que eu falei do que aprende não depende? Porque quando você começa a estudar, porque quando você começa a pesquisar, você não fica vítima desses vampiros, vamos dizer assim, que só querem, gente, vender para massa. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que, sinceramente, quando eu comecei esse canal no YouTube, eu tinha a intenção de ajudar as pessoas, mas eu também tinha a intenção de monetizar, porque eu via aqueles vídeos das pessoas falando, porque você tem que vender alguma coisa. Eu falei assim, vou botar um e-book. Eu estava numa situação financeira bem mais complicada, não estava conseguindo fechar nada do mês. Eu falei, gente, eu preciso de um refresco de, acho que era 1.500. E a única forma que eu pensei de arranjar esses 1.500 foi fazer a venda de um e-book, de alguma coisa que pudesse ajudar. Então, eu queria ver, eu cheguei com a ajuda da inteligência artificial, ver valores, eu falei assim, não, se eu conseguir vender tantos, vai me ajudar. Até que, um dia, num desses vídeos, nos primeiros vídeos que eu gravei, veio um comentário de uma moça falando justamente aquilo que ela estava passando, daquilo que eu passei. Aquilo me deu um insight. Eu falei, gente, isso aqui é muita responsabilidade, eu estou lidando com vidas. Eu não consegui, dentro de mim, não vou dizer se é a minha moral, se é alguma coisa, eu falei, gente, está totalmente errado. Então, assim, tem pessoas que me ouvem, tem pessoas que estão se identificando pela mesma coisa que eu estou passando. Então, eu vou fazer isso com essas pessoas, eu vou fazer isso, não que não seja errado vender, mas hoje eu não tenho base para isso. Eu estou num processo de descoberta. Se eu quero chegar onde eu vou chegar, não que futuramente seja errado eu fazer isso, não, porque eu estudo dentro daquilo que eu consigo, eu devoro o máximo que eu consigo de conteúdo, então demanda esse tempo. Então, para você ensinar alguém, você precisa dispor de tempo, e tempo, infelizmente, hoje em dia acaba sendo dinheiro. Agora, se você tem algo realmente que vá dar uma base, que vá ser não conteúdo raso, que eu vejo muita gente entochando aí na internet, é super válido você cobrar por isso, mas também não precisa ser uma coisa absurda, uma coisa justa. Entendeu? Então, assim, é o que a gente vê. Às vezes a pessoa vem aqui, coloca alguma coisa, sabe? Vê algum. Eu vejo, acho que, não sei se é por algo que está ressoando por conta da ressonância, mas eu consigo identificar uma coisa muito rasa. Eu vejo, às vezes, alguns vídeos que eu consigo falar assim, nossa, tem verdade, tem realmente o intuito de querer ajudar, de querer fazer diferença, de querer esclarecer, de querer explicar. Mas tem outros que você vai ver que é tipo assim, a pessoa falando mais do mesmo. Ela pega o conteúdo, ela organiza aquilo ali com a ajuda da inteligência artificial, porque eu também já fiz isso. E aí ela vai e, desculpa o termo, e não vou falar esse termo, mas ela coloca aqui, ela lança aqui, e ela explica, e ela faz quadro, e as pessoas ficam maravilhadas com aquilo, ficam maravilhadas com aquilo, e o que elas fazem? Vão comprar o curso. Aí quando você vai comprar o curso, decepção, você paga, vamos dizer assim, muitos que vendem aqui R$ 45, R$ 50, ótimo preço. Aí quando você vai ver, é mais do mesmo, uma coisa rasa. Ou quando não é isso, você vai e compra um curso que a pessoa diz que vai te, através daquela ferramenta, através daquilo ali, vai te mostrar muitas técnicas para manifestação de dinheiro, da vida perfeita. Se isso aqui, conforme o seu sistema de crença estiver errado, você não consegue manifestar. Você não consegue fazer aquilo se tornar realidade, que é uma briga interna.
entendeu? Então esse vídeo, para não ficar muito longo, depois a gente vai esmiuçar mais esse assunto. Eu vou falar mais sobre isso, porque a gente precisa falar sobre isso. Mas hoje, você que está vendo esse vídeo, fica um alerta. Observa bem aquilo que você vai adquirir, observa bem aquilo que aquelas pessoas que vocês estão ouvindo e tenta ver o intuito do que aquela pessoa está querendo te oferecer, entendeu? Estuda, busca. Hoje a gente tem ferramentas, inteligência artificial, a gente tem o Google, ferramentas de pesquisa que antes não tinha. Eu cheguei na época que eu fazia trabalho para a escola, na biblioteca, e hoje a gente tem um mundo de informações à nossa disposição, nas nossas mãos, e tem um monte de gente habitolada, entendeu? Tem muita gente boiando. Então, que esse vídeo fique um alerta, tá? Para você se conscientizar do que está vendo e buscar informações. Lembre-se, quem aprende não depende. Beijo.